O Fluminense quer um camisa 9, mas não vai contratar por pressão. Existe sigilo, paciência e possível atacante também de saída. E também tem um nome que o clube monitorava bastante forte, mas acabou perdendo no mercado por demorar demais. Hoje eu vou te explicar ponto a ponto qual é a real situação do Fluminense e postura no mercado. Então segura aí que depois da vinheta a gente entra nos bastidores do mercado tricolor. Bora pro vídeo. Saudações tricolores, meu nome é Maír Gonçalves e você está no canal Um Tricolor, o canal que é feito por um e para vários tricolores assim como você. Já deixa seu like que isso é muito importante, se inscreve também no canal se você é novo por aqui. Não esquece de ativar o sininho, que isso é muito importante também para você receber notícias sempre sobre os bastidores do Fluminense. E eu já começo trazendo uma informação direta de quem acompanha o Fluminense no dia a dia. Segundo o jornalista e setorista Pedro Brandão, o Fluminense já sondou pelo menos um nome nos últimos dias. Pelo que eu pude ver, não existe nenhuma negociação então avançada e ninguém está tão próximo assim de ser anunciado. E isso vai contra a ansiedade da torcida, que anseia muito pela apresentação desse 9, mas confirma algo que a diretoria vem fazendo desde o início do ano, dessa janela. Trabalha com muita cautela e discrição. E aqui entra um ponto muito importante que a maioria até acaba desacreditando. O Fluminense não está parado no mercado, ele está sendo estratégico. Ainda segundo Pedro Brandão, no lance, o Fluminense tem uma estratégia muito bem definida para contratar o centroavante nessa janela ainda. O objetivo da diretoria é bem claro, que era um atacante para assumir a titularidade. Alguém que chegue de fato e tome conta dessa posição. Como já falamos em um vídeo aqui no canal, vou deixar inclusive aqui no card para você dar uma olhada. O Fluminense não quer alguém que chegue somente por chegar, um atacante por atacante a gente já tem no clube. O Fluminense quer alguém que chegue para tomar a posição dentro de campo e que também ajude do lado de fora, com vendas de produtos, camisas, sócio-torcedor, enfim, que chegue realmente para ajudar o clube. Então o time não quer uma aposta, não quer alguém que componha o elenco e quer sim um jogador de nível superior. Um exemplo disso é o nome mais forte que tivemos até aqui, que é o Hulk, que chegaria para agregar tanto no ataque quanto também na venda de equipamentos e produtos esportivos do Fluminense, e que acabou chegando bem próximo aí de fechar com o Fluminense, mas a negociação não se concretizou. E esse também é um exemplo claro de que o Fluminense adotou desde então a postura de agir com sigilo no mercado, porque a negociação com o Hulk estourou e acabou não dando certo. Isso a diretoria adotou então trabalhar com duas palavras-chave, que é o sigilo e a paciência. O Fluminense entende que vazamento acaba atrapalhando a negociação, encarece ainda mais atletas e cria concorrências desnecessárias no mercado. Por isso também há um cuidado enorme para que nomes não venham à tona. Além do mercado estar influenciando, isso também acaba encarecendo os centroavantes, posições que a gente está procurando, então acabam ficando mais caro e com preços aí fora da realidade, como já falamos em vídeos anteriores. E a pressa nesse cenário é vista como inimiga, tendo em vista que quanto mais pressa, mais claro o jogador pode se tornar. Mas aí é o que surge a pergunta que eu sempre faço aqui no canal. O Fluminense tem feito boas partidas com o elenco que tem, mas fica tranquilo nesse cenário com os jogadores que tem? Responde aí nos comentários, o que você acha? Atualmente o Fluminense conta com os seguintes atacantes: o John Kennedy, que vem fazendo boas partidas, entregando bem dentro de campo com as oportunidades que tem, o Everaldo, que ainda vem entrando em algumas partidas, mas também não mostrou ainda, e acredito eu que não vai mostrar, e o Germancano, que ainda está lesionado e não pôde estrear ainda na temporada. Internamente, o clube vê John Kennedy como alguém com potencial real, e a gente também, alguns torcedores acreditam ainda no John Kennedy, mas a gente não quer só depender do John Kennedy, a gente quer algum jogador que chegue, tome a posição e a gente ter o John Kennedy como opção no banco, ou até em algumas partidas como titular. A ideia aqui eu acho que é bem clara, é contratar alguém para elevar o nível do ataque do Fluminense e realmente comandar esse ataque, não para repetir o que a gente já teve, algo que não funcione. Enquanto isso, o Everaldo vem vivendo um momento difícil dentro do clube, muito pressionado pela torcida quando entra, e isso impacta diretamente no ambiente. Justamente aqui que entra uma movimentação de possível saída do Fluminense.
há informações de que Everaldo pode estar no radar do Atlético Paranaense. Segundo a Monique Vilela, jornalista que cobre o Atlético Paranaense, o clube estaria abrindo conversas com o atacante Everaldo do Fluminense, e a ideia do Atlético é levar o atacante para ser um reserva imediato de Viveiros. Lembrando que o Everaldo tem um contrato com o Fluminense até dezembro de 2026 e a negociação nesse momento ainda está em estágio inicial. Uma possível saída de Everaldo aliviaria o ambiente, abriria espaço no elenco e pode acelerar então a chegada de um novo atacante. Mas enquanto o Fluminense age com cautela, o mercado, por outro lado, não espera. Segundo informações também do Vitor Lessa, o Fluminense monitorava o Germán Berterame para a posição de centroavante. O problema é que o jogador acaba de acertar com o Inter de Miami, da MLS. O Berterame seria um bom nome, já falamos algumas vezes aqui em lives também no canal, em alguns vídeos. Porém, com o acerto do atleta com o Miami, o jogador acaba saindo de vez do radar tricolor. Isso mostra duas coisas importantes. O Fluminense está atento no mercado, mas a paciência tem seu custo também. Nem todo nome vai ficar esperando. A gente sabe o que quer, sabe o que não quer e não vai agradar ninguém por pressão agora, a diretoria. Só que o que a gente precisa entender é: contratar errado custa mais caro do que esperar. Que um camisa 9, se vier, precisa vir para mudar o cenário. Mas e agora? Quero saber de você, tricolor. Vale a pena esperar o nome certo e perder jogadores que poderiam vir para ajudar? Ou apostaria mais no John Kennedy? Você liberaria o Everaldo? Comenta aqui embaixo, deixa seu like que isso é muito importante. E não esquece, claro, de se inscrever aqui no canal Tricolor. Saudações tricolores e até o próximo vídeo.